para todos os telespectadores do Brasil e do mundo, aqui da Web TV Entorno Sul. Sou Dimas Ferreira, falando de política. Estamos já ao vivo com a biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. Estamos falando da professora Georgia Maia Ribeiro, aqui no quadro. E aí, doutora? Bom dia, doutora Georgia. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. Ótima quarta-feira. Hoje tá um bom sol, né? O dia tá bom, né? Elimina o corona, né? O sol aí facilita, né? A gente também tem que pensar em outras doenças respiratórias, né? Que é bom a exposição ao sol. Professora, mesmo contra a Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, que critica a volta das aulas presenciais em escolas, os colégios particulares retornam suas atividades no dia 17 de julho, com alunos da rede pública e os alunos da rede pública em 3 de agosto. Em nota, a entidade afirma que reabrir as atividades até o fim de julho e o início de agosto nas escolas do Distrito Federal pode ser uma decisão precipitada. E aí, professora, como ficamos? Mas essa é uma questão muito importante da gente discutir, né? Porque eu vejo, primeiro, a preocupação dos médicos, né? Vejo a preocupação das equipes de assistência médica, vejo a preocupação dos pais, dos professores e, inclusive, dos próprios alunos, né? A gente sabe que, em relação às escolas públicas, é muito precipitado realmente a gente falar nesse retorno, né? Hoje a gente tem no GDF em torno de 500 mil estudantes. A gente sabe que esse número pode, inclusive, aumentar, né? Agora, por causa da crise relacionada ao coronavírus, né? A crise econômica, uma vez que os pais enfrentam dificuldades financeiras, esses filhos vão ser transferidos para as escolas públicas, ok? E a gente sabe que um quantitativo de 500 mil estudantes é um quantitativo bem alto, né? A gente sabe que o governador, ele resolveu fazer um escalonamento, né, desse retorno às aulas, iniciando com a educação de jovens e adultos e a educação profissional. E ao final, né, do período desse escalonamento, o início das aulas da educação infantil, ensino fundamental 1 e também educação infantil. Bom, quais são as realidades dessas escolas? Muitas dessas escolas de zona rural, elas muitas vezes não têm estrutura física para comportar esse distanciamento social, né? A gente sabe que uma sala muitas vezes vai ter ali 30, né, até mais, né, mesmo indo contra ao que é preconizado pelos conselhos de educação, eu tenho ali até mais de 30 alunos em uma sala, ok? A gente sabe que essas salas, elas são salas que não são salas amplas, né, que comportam esses alunos. A gente sabe a dificuldade de se trabalhar com crianças e manter o processo de distanciamento, o processo de higienização, né, das mãos, processo de higienização do ambiente em si. Muitas escolas possuem apenas um único banheiro, né, para o uso comum dessas crianças. E a gente sabe que muitas vezes são salas que não possuem uma ventilação adequada, né?
E quem é pai e mãe sabe a dificuldade de manter as crianças, né, com as máscaras ali, indo a ambientes públicos. Imagine um professor como tutor de 20 alunos dentro de uma sala de aula. A gente tem hoje, falo pela minha unidade, né, escolar, a gente tem hoje matriculados 1.100 alunos na minha unidade escolar, que é a unidade de educação profissional, certo? A gente sabe, né, que esses 1.100 alunos são alunos de baixa e média renda, são alunos que utilizam o transporte público, são alunos que moram com seus familiares, né? Muitos alunos morando com idosos ou outras pessoas do grupo de risco, e até mesmo alunos que participam, né, que fazem parte desse grupo de risco. Então, é muito difícil a gente ter uma projeção do impacto desse retorno às aulas. Se a gente for pensar, né, de uma forma macro, né, eu tenho aí 500 mil alunos retornando à escola, né, depois do fim desse processo de progressão. Esses 500 mil alunos indo, né, utilizando o transporte público, ou até mesmo, muitas vezes, o transporte escolar, né, esse transporte escolar que a gente sabe que são feitos, né, que é feito o transporte ali de várias crianças em uma van ou em um micro-ônibus, e isso também, né, faz com que eu tenha uma quantidade ali de alunos dentro dessas vans, dentro desse micro-ônibus. A gente sabe que vai envolver uma grande quantidade de profissionais, né, nesse retorno às aulas. Se a gente pensar que desses 500 mil alunos, né, ou 500 mil dessas 500 mil pessoas envolvidas nesse retorno, né, tanto falando de alunos e também de profissionais, se 1% delas precisar de assistência médica, a gente está falando de 5 mil pessoas, né? Isso nós estamos falando somente dos alunos que estão envolvidos nesse retorno e dos profissionais que estão envolvidos nesse retorno. A gente não está pensando no desencadeamento que vai acontecer disso, né? Familiares que podem adoecer. Então, eu tenho ali, colocando nas ruas novamente, 500 mil estudantes, né? Se 1% desse total precisar de assistência médica, eu falo de 5 mil pessoas. Se 0,1%, né, dessas pessoas, incluindo profissionais e estudantes, precisarem de assistência de terapia intensiva, nós estamos falando aí de 500 pessoas, certo? A gente sabe que o Distrito Federal, desde antes da pandemia, tinha uma dificuldade, né, de regulação de pacientes para a UTI, né? A gente sabia que muitas vezes um paciente aguardava 1, 2 dias para ser transferido de uma unidade de terapia intermediária para uma unidade de terapia intensiva, isso antes da pandemia. A gente sabe que agora a gente está num patamar altíssimo de internações, né? A gente está com uma quantidade muito grande de número de óbitos. Se eu tenho um colapso do sistema de saúde, esse número de óbitos, obviamente, também vai aumentar, sem contar que muitas vezes essas pessoas elas vão morrer sem assistência dentro das suas próprias casas, certo? Então, a gente está falando aí de um grande quantitativo de pessoas que vão voltar para as ruas. Esse grande quantitativo de pessoas podem acabar se contaminando e podem acabar precisando de uma assistência médica que hoje o GDF não consegue suprir, ok? Isso eu estou falando do Distrito Federal, né? Em relação a esse retorno, né, a gente sabe que para o GDF foi muito difícil manter as escolas com trabalho remoto. A gente sabe que muitos estudantes não aderiram a esse processo de educação remota, né, ou por uma dificuldade de acesso à internet, ou por uma dificuldade dos pais de acompanhamento. Então, não se aderiu a essa educação remota, né, que era o que a gente não esperava. A gente queria muito que as crianças, os jovens, os adultos aderissem
a educação remota para que houvesse uma maior segurança, né, de manter ali o conhecimento desses alunos, né, sem acabar expondo eles ao retorno presencial. A gente sabe que o GDF ele não conseguiu garantir o acesso à internet que prometeu no início da apresentação do programa, quando o programa foi apresentado. O GDF prometeu aos estudantes que iria disponibilizar internet para quem não tivesse. Isso não aconteceu. O GDF prometeu disponibilizar formas de acesso, como tablets, celulares, computadores. Isso também não aconteceu. O GDF hoje promete para os professores que os professores farão parte do mesmo protocolo dos profissionais de saúde. A gente tem outros profissionais envolvidos nesse processo, profissionais que são de serviços gerais, profissionais que são profissionais de segurança. Esses profissionais têm a garantia que vão ser testados, né? Então, os estudantes, eles vão ter a garantia de que, ao chegar na escola, vai ter álcool em gel para que ele faça a antisepsia das mãos, vai ter água e sabão para que ele faça a higienização das mãos, vai ter aferição de temperatura, que é o que o GDF está prometendo para todas as escolas. A gente não tem essa garantia, né? O GDF prometeu testar os professores até o início das aulas, né? Até o momento, nenhum professor foi convocado para essa testagem. Então, a gente vê que o GDF não garantiu o ensino remoto e que provavelmente não vai garantir a segurança para esse retorno às aulas, ok? A gente viu que dos professores que preencheram um cadastro, né, para saber se esses professores participavam dos grupos de risco, 30% dos professores da minha instituição de ensino são professores que estão no grupo de risco, ou por idade, ou por outras comorbidades. Okay? E isso faz com que esses profissionais eles acabem sendo afastados, né? Fiquem ali no trabalho, no teletrabalho, no trabalho em casa. Quem vai substituir esses professores? Quem vai garantir que eu tenha professor dentro da sala de aula para o retorno às aulas presenciais, né? Que preparo esse professor vai ter ao ser convocado no dia de retorno às aulas? Que preparo e que cuidado vão ter com esse professor? Esse professor vai ser testado quando ele for convocado ali, quando ele for um professor temporário convocado? Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? O GDF apresentou um projeto que, na teoria, é muito bonito, mas que até o momento, dia 22/7, às 10h15, não apresentou nenhuma convocação dos professores para testes, né? E não passou ali para a gente, para nós professores, nenhum manual de instruções de como, nenhum procedimento operacional padrão de como a gente se portar dentro das escolas, muito menos para os alunos. Então, esse retorno às aulas, além de precipitado, é extremamente arriscado. Professora, como a senhora citou, e citou bem, ainda existe os servidores administrativos, que são os primeiros contatos agora na volta às aulas. Se a diferença do número de pessoas, de funcionários da saúde para professores é muito grande, além dos funcionários, dos servidores administrativos da Secretaria de Educação, que prestam serviço dentro das escolas, ou seja, no
uma pré-avaliação do pessoal da saúde, imagine da educação. E são muitas, o número de crianças é maior em sala de aula do que o número de criança atingido dentro de um hospital. O que a senhora acha que pode aumentar o número de infectados no Distrito Federal após volta às aulas? Com toda certeza, né? A gente já conversou sobre essa relação direta entre o número de pessoas na rua e o aumento do número de casos, certo? A gente já sabe aí que eu tenho um aumento do número de casos proporcional ao processo de distanciamento social e de isolamento social, né? Realmente, eu tentei entrar em contato para saber, já pesquisei a quantidade de servidores que são servidores terceirizados dentro das unidades de ensino. A gente tem que saber que esses colaboradores que trabalham ou nos serviços gerais, ou na segurança, ou até mesmo, né, nas cantinas das escolas públicas, esses profissionais, eles não estão sendo contabilizados para o GDF, certo? Eles estão trabalhando sem nenhum tipo de testagem nas escolas. O que faz com que eles não fiquem tão expostos é a ausência de alunos. Mas uma vez que eu vou colocar esses alunos dentro da sala de aula, eu também vou estar expondo esses profissionais, esses colaboradores, muitos deles que não têm, né, ali uma condição financeira, são profissionais que recebem muitas vezes um salário mínimo, né? A gente não está contabilizando esses profissionais, a gente não está pensando no risco que esses profissionais estão ao fazer a higienização dos banheiros, ao fazer a higienização das salas de aula, o quantitativo desses profissionais em uma unidade de ensino. Se a gente for pensar nisso, de 19. Então, o paciente ficará em uma UTI por 10 dias a R$ 1.600 a diária, certo? Se eu falo que vou colocar ali 0,1, 500 pessoas em uma UTI, primeiro que eu não tenho esse número de leitos para colocar essas pessoas, né? Esse número de leitos, ele está indisponível no DF. Além do mais, quanto eu vou gastar com essa internação, com essa assistência médica? Será que isso é importante realmente para a economia do Distrito Federal, fazer essa aposta, né? Fazer a aposta de colocar alunos em sala de aula, né? E esperar esses alunos nos hospitais, ou os pais desses alunos, ou os avós desses alunos, né? A gente comentou que se a gente for olhar as características sociodemográficas do Brasil, eu tenho muitas crianças que moram com seus pais, com seus avós, com seus tios, né? E essas crianças, elas vão acabar ali, mesmo que elas não apresentem, né, elas sejam pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, apresente uma febre, apresente uma dor de cabeça, elas têm a chance, sim, de passar isso para os seus pais e para os seus avós. E esses pais e avós vão ter assistência médica? Vão ter leito de UTI disponível? Né? É uma aposta muito alta e é uma aposta que financeiramente é inviável para o GDF, né? Primeiro, pelo quantitativo de leitos que não existe, né? Não tem disponível 500 leitos. Se a gente pensar em 0,1% desses 500 mil alunos aí nas ruas, né? Estou falando de crianças, mas também estou falando de jovens, estou falando de adultos, né? Muitos desses adultos de educação de jovens e adultos também são idosos.
Não é verdade? Então, eu estou falando de gasto financeiro, de assistência médica, e estou falando do risco que é colocar essas crianças, esses jovens, esses adultos na rua. Não é verdade? E a gente não tem nenhuma segurança de que esses protocolos vão ser obedecidos, né? A gente não tem segurança da Covid-19. Então, é bastante perigoso. Estamos num bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Professora, tomar vitamina C ajuda a prevenir contra o coronavírus? Bom, em relação à prevenção direta do coronavírus, não, tá? Você toma a vitamina C, ela não vai te prevenir de entrar em contato com o SARS-CoV-2. O que a vitamina C faz, o que o ácido ascórbico faz é colaborar para uma efetividade do sistema imunológico, de resposta do sistema imunológico, tá? Evitando o contato com superfícies contaminadas com essas gotículas, ou seja, utilizando máscara, mantendo o distanciamento social, fazendo a antisepsia das mãos, certo? Desculpe, nós tivemos que atender aqui uma ligação, professora, mas retornamos já e com a nossa última pergunta de hoje, porque o tempo voa, o tempo passa. Professora, para que você, telespectador, a pergunta e o esclarecimento da professora Georgia não é só para o Distrito Federal. O esclarecimento dela foi também específico para o estado de Goiás. Mas amanhã, especificamente nós vamos debater esse mesmo assunto, mas com a educação de Valparaíso, do estado de Goiás. Amanhã, o bate-papo vai ser volta às aulas no estado de Goiás. A pandemia estava em baixa no estado de Goiás. Ontem subiu, mas subiu igual um avião daqueles, subiu bem. Será se a volta às aulas vai fazer com que suba muito mais? Espero que não. E amanhã você vai saber tudo isso com a professora Georgia. Para terminar e encerrar a nossa última, o tempo voou, pessoas que usam medicação para doenças pré-existentes, se infectada pelo novo coronavírus, devem interromper ou modificar seus tratamentos. Só para finalizar, vou falar rapidinho, em relação aos dados do DF, é importante a gente saber que os dados do DF eles estão diretamente relacionados ao entorno do Distrito Federal, né? Os
profissionais que trabalham no Distrito Federal, muitos deles são moradores do entorno, correto? Sem contar que muitos alunos têm acesso à educação vinda do Distrito Federal, né? Os alunos do entorno acabam ali optando, né, por uma maior oferta, ou às vezes por pensar em uma melhor qualidade de ensino, optando pelo ensino do Distrito Federal. Sem contar que os trabalhadores de outros setores vão estar envolvidos nesse processo também, porque vão dividir ônibus, vão dividir a rodoviária, vão dividir paradas, né, de ônibus com esses estudantes que vão retornar às aulas. Em relação aos medicamentos, né, que são de uso contínuo, não interrompa nenhuma medicação sem perguntar para o médico que a receitou, ok? Mesmo que você seja diagnosticado com coronavírus, procure o médico e relate as medicações que você faz uso contínuo. Professora, eu tenho uma pergunta aqui para um grande amigo. A senhora vai responder para um grande amigo meu. E para a maioria dos brasileiros, fumantes corre maior risco de infecção pelo novo coronavírus? Então, ótima pergunta, Dimas. Tenho medo de falar muito aqui, né, a respeito disso. Tá, vou tentar ser breve. Nós temos aí duas características, né? O fumante, ele faz parte da população geral, e isso não quer dizer que ele esteja mais ou menos exposto à chance de se infectar, ok? O fato dele ser fumante não porque o indivíduo que é fumante, ele por medo acabava não se expondo muito, né? E uma segunda hipótese é que o fumo acabava ali, né, diminuindo células que eram células do trato respiratório, que tinham uma maior quantidade de receptores. Nenhuma dessas duas hipóteses acabou, né, sendo fechada, mas se viu ali que essa porcentagem era menor. Só que, em contrapartida, o paciente que é um paciente fumante, ele tem mais chance de progredir para as formas graves da doença. Ou seja, uma vez que ele está contaminado, ele tem uma maior chance de evoluir para características, sinais e sintomas graves da doença, né? E tem uma maior chance de evoluir a óbito. Obviamente, porque a gente sabe que o pulmão, né, desse paciente, que é um paciente fumante, ele não tem ali, né, ele não é tão responsivo quanto o pulmão de um paciente não fumante. E quanto mais tempo esse paciente fuma, obviamente, maior a chance dele evoluir, justamente porque eu tenho um maior prejuízo para o órgão acometido, que é o pulmão. Vamos finalizando o nosso bate-papo com a bióloga biomédica com mestrado em Bioquímica Clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro E aí, doutora? Muito obrigado, doutora Georgia, a professora Georgia. Até amanhã, se Deus assim permitir.
Obrigada, Dimas. Bom dia a todos. Até amanhã. Vai passar em segundo.